Olá, obrigada por você estar comigo mais uma vez em versículo pós-versículo. Hoje eu estou aqui do lado de um cactuzinho que espeta, mas para falar de um versículo, uma passagem muito interessante na Bíblia, que nos diz o seguinte, está lá em Mateus capítulo 5, dos versos 43 ao verso 48. Tem como título na minha Bíblia, o amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. É desafiador falar sobre o perdão. Amar inimigos. Quando eu disse do cacto, é porque geralmente inimigos eles espetam, né? Eles nos machucam, eles nos fazem sofrer, o nosso coração dói e nós ficamos muitas vezes paralisados, perdemos a nossa liberdade, porque aquele que guarda o ódio no coração, ele perde a liberdade. Ele perde a liberdade de ser feliz, ele perde a liberdade até de respirar, porque adoece até os ossos, dá dor na garganta, dá problemas no estômago, dá tudo, porque gera dentro de nós alguma química. Nada no nosso corpo fica sem resposta. Há uma geração de enzimas e nós entendemos através de ciências tão avançadas hoje, neurociências, neurologia também, neurociências, de todo esse processo, de toda essa dinâmica cerebral. E nós fomos feitos para amar, para sermos amados e para amar. Essa é a nossa essência. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Ah, mas é lindo falando, como fazer isso na prática? Sozinhos, jamais conseguiremos. Na nossa força, impossível. Nós precisamos da ajuda de Deus. Precisamos ser habitação plena do Espírito Santo. Precisamos de oração, de meditação, de termos atitudes contrárias. O perdão, ele não é um sentimento, ele é uma escolha, ele é uma decisão inteligente para que sejamos felizes e que oremos, que a nossa oração seja tão somente, Deus abençoe essa pessoa. Se possível for, numa oportunidade, se erramos, pedir perdão. E sabe o que é o mais interessante? Até quando não erramos, nós darmos o primeiro passo, porque o amor, ele constrange as pessoas. Temos que ter cuidados, temos que estar preparados, cuidado com as expectativas, faremos a nossa parte. A parte do outro não depende de nós. E ainda que o outro não receba, não seja bem-vindo o nosso perdão, não importa. Sabe quem sentirá a paz? Quem sentirá a liberdade? Quem ficará saudável? Nós. Então, é uma questão de inteligência, né? E é um processo também, é interessante guardar isso. O perdão é um processo. Não é de uma única vez. Pode até ser que aconteça, mas é mais raro, muito mais raro. É todo um processo que nós passaremos por ele, de avaliação, de análise, de muita oração, até conseguirmos. Às vezes leva tempo. Eu atendo muitas pessoas, converso com muitas pessoas, e eu tenho uma amiga, uma grande amiga, ela levou uns 2 anos. Né? 1 ano ela ficou de mal com Deus e com Jesus Cristo. Ela só falava com o Espírito Santo. Deus, ela dizia para mim, ele é o bambambam. Ele é o chefão, o poderoso chefão. Dá até para rir, né? Então ele decide quem vive, quem não vive, e eu não quero conversar com ele. E assim ela ficou 1 ano. Até que um dia ele disse para eu abordá-la e perguntar, e dizer para ela que ela não o amava como ele gostaria que ela o amasse. Ela tomou um susto. E exatamente naquele dia ela tinha sonhado. Ele perguntando no sonho, uma voz perguntando, não sei, lá no sonho, eu não me lembro os detalhes. Você me ama? Você me ama? Né? E ela entendeu que ela o amava pelo que ele poderia dar a ela, fazer por ela, curar. Ela havia perdido um filho.
E aí? E ela despertou. E foi, de certa forma, provocado por uma... Deus escolheu, assim, nós acreditamos, não deixamos de acreditar, mas todo o processo de morte foi doloroso, houve negligência, então foi bastante complicado. Então o perdão é um processo, e hoje ela realmente consegue, né, ver que estava envolvido na situação da emergência, ela consegue aceitar, né? Também já se passaram quase 8 anos, mas o primeiro ano foi terrível. Ficou 1 ano sem dormir praticamente. Então é o perdão, um grande perdão. E a todo momento nós temos o que perdoar, quem perdoar. Porque as pessoas são imperfeitas, nós somos imperfeitos. As pessoas não agem de acordo com as nossas expectativas, com as nossas vontades. As pessoas têm as histórias delas. As pessoas têm a maneira delas de verem as coisas diferentes das nossas. Uma palavra liberada pode ferir sem que seja a nossa intenção. Uma palavra recebida, um tom de voz mais grave, um comentário, um olhar. São linguagens. Nós não temos só linguagem verbal e escrita. Nós temos vários tipos de linguagem. Nosso corpo fala todo o tempo. Então, como a palavra de hoje disse, amor aos inimigos, o que ele destaca aqui é para nós orarmos para aqueles que nos perseguem. Amar, né? A lei dizia que não, odeie seu inimigo. Mas veio Jesus e disse, não, é diferente, não pode ser assim. Deus derrama, o sol está brilhando, o passarinho está cantando, de novo, todos os dias ele canta. Ontem ele fez uma festa, a tarde toda, foi lindo. Eu estava trabalhando debaixo da janela e eu pude curtir. E agora estão eles gorjeando de novo, piando, isso é muito lindo. Então, olha só, que recompensa nós receberemos por amar aqueles que nos amam? É tão fácil, né? Nós amarmos pessoas que nos agradam, que são boas para nós. Isso é fácil demais. Mas amar aquele que, como esse cacto aqui, nos espeta, porque só de eu pegar ele, trazer para cá, ele já me deu uma coceira, alguma coisa. Ele já esbarrou em alguma coisa em mim que eu não tive vigilância. Está me pinicando, mas vai passar. Mas então, né, para falar, né, não foi proposital. Eu trouxe e ficou como, né, o meu enfeite do dia. Mas é assim, né? O inimigo, às vezes, só da gente pensar, ele pinica o nosso corpo. Ele nos incomoda, ele é algo que nós precisamos usar uma palavra meio rude, vomitar. Mas aí, vomitar no sentido de colocar para fora, de resolver, de tomar o remédio necessário, de fazer a limpeza e prosseguirmos. Que nós consigamos, meus irmãos, a resolver essas questões, a digerir tudo isso e saibamos que só com a graça de Deus, com a ajuda dele. Não tentemos fazer isso sozinhos, porque não conseguiremos. É praticamente impossível. Que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine. Dizem que uma das orações mais importantes que nós fazemos é essa oração pelos nossos inimigos. Que Deus possa abençoar todos os nossos inimigos. E se o inimigo estiver dentro de nós, às vezes nós temos ódio de nós mesmos. Que tratemos disso também, que ainda é muito mais sério. Nos perdoemos. Perdoemos a Deus, perdoemos as situações, a nossa história de vida, a nossa história de concepção, gestação, tudo que nós não damos conta, que nós somos impotentes. Ressignifiquemos tudo isso aí. Se for preciso ajuda de um profissional, com certeza você encontrará, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Curta, compartilhe, para que a mensagem chegue além. Quantas pessoas podem ser abençoadas através dessa mensagem? E eu te sou muito grata. Em nome de Jesus. Um grande abraço.